As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Oferecimento Odonto Implante. Seu sorriso levado a sério. Telefones 30450455 e 30452558. Hoje é quinta-feira, dia muito esperado para quem gosta de ouvir o Lúcio Pachter. Hoje é dia de ouvir o doutor filósofo Lúcio Pachter falando sobre qualidade de vida, dando as suas dicas para as pessoas administrarem bem os conflitos, as situações nada agradáveis que surgem muitas vezes pela frente, e para que tenham uma boa qualidade de vida. Alô, Lúcio, muito bom dia. Bom dia, Adelor. Adelor. Pois não. Vamos conversar hoje sobre alguns fenômenos que ocorrem e que são pouco esperados na vida de algumas pessoas e que, quando eles se manifestam, causam estranheza. Algumas pessoas ficam perplexas, sem saber como entender tais fenômenos. Semelhante a duas bolas assim de snooker sobre uma mesa, quando elas se chocam e aí uma delas segue um movimento diferente, às vezes, dentro de uma pessoa, esses fenômenos ocorrem também. Então, um exemplo é um jovem que luta muito para conseguir um emprego, e esse emprego é o sonho dele, e quando finalmente ele consegue, sem até que ele saiba explicar, ele abandona o emprego na primeira semana. Os amigos perguntam o que houve, e ele, às vezes, não sabe explicar. Quando isso ocorre, às vezes, há movimentos divergentes dentro da pessoa. Talvez no fundo ele não tivesse nada a ver com aquele emprego, ainda que o salário fosse muito bom. Isso é muito comum às vezes na vida, e agora conversando com você me ocorre o exemplo daquele grande filósofo que dava aulas na Prússia. Depois de 10 anos dando aulas, subitamente ele volta para casa, ele era professor particular, resolve fazer outras coisas, seguir escrevendo e outras coisas. Às vezes, não é apenas um fator que muda, mas pela colisão de coisas dentro de uma pessoa, vários fatores podem mudar e seguir direções muito diferentes. Então, no caso, por exemplo, de um jovem como esse que eu citei, que depois de conseguir um emprego que ele sonhava, ele abandona, às vezes não é só o emprego que mudou. Quem convive de perto com esse jovem vai notar que também as buscas dele podem ter mudado, as emoções dele podem ter seguido outras direções. Visto de fora, aparentemente, muitas coisas parecem andar em linha reta, em linhas paralelas, numa forma de concordância. Mas, considerado de perto, muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes, aquilo que parece andar em linhas paralelas, na verdade, é ao contrário. Quando Jean-Jacques Rousseau foi para a Escócia, a convite de David Hume, e lá surgiram 1000 conflitos, ele acabou voltando para casa, estado com um amigo dele e tudo mais, pode ter acontecido algo dessa natureza. Provavelmente foi o que houve. E há fenômenos curiosos de paralisação, de anulação de certas composições. Olha, há vários músicos, por exemplo, que subitamente perderam a inspiração. Às vezes músicos que fizeram uma única música, fez sucesso e tal, e depois desapareceram, ninguém mais soube, às vezes até nem músico mais, nem se ocuparam mais disso. Isso às vezes ocorre porque duas composições internas dentro de uma pessoa podem agir de modo que uma dissolva a outra, ou que uma paralise a outra. É mais ou menos o funcionamento básico disso, é mais ou menos assim. A pessoa tem um sonho, ela busca por aquilo, só que quando ela conquista esse sonho, aquilo que ela buscou, o contexto no qual esse sonho se passa, os elementos que estão inseridos ali são muito desinteressantes. Às vezes um compositor fez sucesso, mas quando ele se depara com o que isso acarreta, com os shows, com o assédio, com as questões todas correlatas a isso, com as questões contratuais e ter que compor e tudo mais, isso faz com que anule a própria inspiração
que fazia com que ele buscasse a música e tudo mais. E afora isso, há ainda outros elementos, Adelor, importantes, assim, os elementos de reajuste. Muitas vezes, após um embate interno, como esse que estou descrevendo, a pessoa pode recuar a movimentos anteriores. Não é raro, por exemplo, que um sujeito de 40 anos que saiu de um casamento penoso, difícil, no qual ele sofreu muito, ele apresente emoções, buscas, elementos sensoriais próprios de quando ele tinha, por exemplo, 25, 30 anos. Um retorno, às vezes, episódico, mas às vezes duradouro dentro dessa pessoa. Isso pode acontecer. Há também outros fatores complexos, como, descrevendo assim, de uma maneira livre, como respingos na malha intelectiva da pessoa. Coisas que nada têm a ver com o que se passou e que recebem, usando a semana das bolas sobre uma mesa de snooker, às vezes, do choque de 2, 3 dessas bolas, uma que estava lá no canto que não tinha nada na história, é atingida com isso. Muitas pessoas que às vezes elas passaram por questões complicadas na vida, depois que tudo se restaura, a gente observa, puxa, mas essa pessoa costumava sempre dormir depois do almoço 15 minutos e não faz mais isso. O que isso tem a ver com tudo o que aconteceu? Aparentemente, nada. Talvez uma coisa nem se reporte a outra. São respingos que acontecem na malha intelectiva da pessoa. Na estruturação do pensamento de cada pessoa, há elementos dinâmicos complexos que às vezes só mediante uma profunda pesquisa, via historicidade dessa pessoa, diante de tudo que aconteceu, a gente tem acesso a esses elementos e a muitos outros. Claro que com isso que eu coloquei aqui, Adelor, eu estou apenas caracterizando e colocando alguns elementos, né? Esse assunto é bastante complexo e muito extenso. Eu quis apenas ilustrar algumas partes dele. Quero agradecer. Quinta-feira. Okay, here we go, brothers. Got a B-side to make, ladies and gentlemen. We haven't got much time now, so we better get right on with it. I don't care anymore, more Jews on the phones, and I'll kick down anybody's door. To hold you in my arms once more. I won't go anywhere, you know I don't hold back. If your man should get uptight, 'cause you've been alone for most of the night, now I realize your needs are alright. Don't get back up against us, you know I don't care. There's a line that I can throw, but I'll please me wanting more. But it's not so that I feel so sure. Nothing I could do to stop me falling more in love with you now. It can't be so bad that you want to choose my hand. It's like to upset